O aplicativo escolhido para trabalhar o letramento e a escrita no ensino médio foi o Kahoot. Aqui a gente procura, tem várias atividades. A atividade escolhida foi essa revisão de classes gramaticais, onde nós iremos trabalhar as palavras, ortografia, ampliando o conhecimento sobre as classes gramaticais dos alunos. Aqui nesse Kahoot, os alunos do ensino fundamental, serve também para o médio, vão se divertir revisando as classes gramaticais e seus usos no começo do ano letivo. Clicando aqui, são 10 perguntas, né? Clicando aqui em iniciar, começa a prática. E aí vai ter várias perguntas e os alunos irão escolher a resposta. A primeira pergunta: nadamos no mar e no rio na viagem de férias. Qual é a classe gramatical de nadamos? E eles vão tentar saber se é um substantivo, nadamos, se é uma preposição, se é um verbo ou um adjetivo. Vamos colocar aqui no verbo e está correto. Próxima pergunta: quais dessas palavras são adjetivos? O sorvete doce, macio, foi refrescante no dia quente. Sorvete ou quente. Quente é um adjetivo, porém sorvete não é um substantivo. Doce, macio e dia. Dia não é um adjetivo, então não pode ser essa. Foi e em também não pode ser, porque nenhuma das duas, né? Foi é um verbo e em não se trata de um adjetivo. Doce, macio e quente. Então vamos selecionar essa opção. Está correto. Antônio cresceu 15 centímetros das férias de verão. Qual é a classe gramatical de Antônio? Então, Antônio se trata de um substantivo comum, de um pronome, de um substantivo ou de um substantivo próprio. Antônio é um substantivo, porém tem outra alternativa aqui que deixa mais específico a resposta, né? Substantivo próprio. E está correta. A próxima pergunta: identifique os pronomes. Seu irmão atingiu o carro de minha mãe com sua bola de beisebol. Pronome: temos irmão e carro, que são substantivos. Irmão, mãe e beisebol também não é essa opção. Seu é um pronome. Mãe não é um pronome, então também não pode ser essa opção. Tem a última opção, que é seu, minha e sua. Essa opção é a que está mais adequada. Então, vamos ver. Correto. Quantos verbos há nessa frase? Você assistiu a algum dos jogos da Copa do Mundo nesse ano? Você não é verbo. Assistiu é um verbo. Um verbo, né? Que temos nessa frase. Então, vamos marcar aqui a alternativa com o número 1. Correto. Eu tentei me divertir, mas minha irmã estava chorando constantemente. Qual a classe gramatical de constantemente? Substantivo não é, porque termina com o sufixo mente. Preposição não é, porque não tem função de preposição constantemente.
Adjetivo também não é, porque não acompanha o substantivo. E temos advérbio, né? Que constantemente está acompanhando o verbo chorando. Então, vamos marcar a alternativa advérbio. Correto. Qual destas palavras é um adjetivo? Fui decepcionado com os grandes sucessos de bilheteria neste ano. Então, adjetivo. Sucessos de bilheteria. Não pode ser. Decepcionado. Estamos procurando um adjetivo. Grande. Grande está definindo os sucessos, né? E tem anos. Então, vamos marcar a opção grandes, que define, o adjetivo ele define o substantivo, que são os sucessos de bilheteria. Eles são grandes. E a resposta está correta. Identifique todos os verbos. Todos os verbos. Mergulhar e surfar nas ondas foi emocionante e divertido. Temos aqui a primeira opção. Mergulhar, surfar e foi. E temos a segunda opção, que é mergulhar e surfar. Na segunda opção, os dois são verbos, né? Que estão no infinitivo. E na primeira opção, temos 3 palavras, 2 já sabemos que são verbos, pois estão no infinitivo. E também temos outro verbo que está conjugado, que é o verbo ir, que aqui ele está no passado, na forma foi. E está correto. Quando nós fazemos compras, minha mãe sempre reclama que os sapatos são caros. Qual é a classe gramatical de nós? Substantivo. Quando nós fazemos compras, a gente tem aqui o nós antes de um verbo, então ele é um sujeito que está tendo essa ação, né, de fazer compra. Então ele não pode ser um substantivo por ele ser um sujeito. Ele não pode ser um verbo porque tem outro verbo na frente que está conjugado, não está no infinitivo. E ele também não é um advérbio porque ele está antes do verbo e ele não está acompanhando esse verbo, intensificando ou fazendo alguma modificação nele. Ele se trata de um pronome, porque ele é uma pessoa, um sujeito. Nós. Correto. Qual palavra é um advérbio? Com a ajuda do meu amigo, aprendi rapidamente a andar de bicicleta. Andar, sabemos que é um verbo, então não pode ser um advérbio. Amigo se trata de um substantivo. E ajuda também não é um verbo, não é um advérbio. Então temos aí o restante, o rapidamente, que ele está posterior a um verbo, ele está acompanhando o verbo aprendi e está modificando, que aprendeu rapidamente. Então, ele só pode ser o advérbio que procuramos. Está correto. E aí, aqui mostra prática concluída. Tudo pronto para testar suas habilidades. Jogos com... E aí concluímos o quiz, que é um quiz mesmo bem divertido, que realmente entretém os alunos.
e que, se o aluno tiver estudado, ele consegue interagir de forma positiva e bastante satisfatória, sendo assim um ótimo aliado do professor para conseguir as habilidades e os objetivos da sua sequência didática.